Vamos lá para mais uma questão aqui, né? Da OCP aí. Questão agora 24, da prova do concurso de bombeiro militar do estado de Goiás. Outro assunto que a gente percebe que a banca gosta muito, né? A parte de calorimetria. Calorimetria, calor sensível, com potência. A partezinha também de termodinâmica, eles gostam muito, né? Ciclo de Carnot, rendimento de uma máquina térmica, primeira lei da termodinâmica. Então a gente percebe aí que dentro de termologia os conteúdos recorrentes são esses, né? Calorimetria, termodinâmica e a gente vê também nas suas provas um pouco de gases, né? Equação geral dos gases, equação de Clapeyron. Então vamos ver essa questão aqui. Então, vê só. O corpo humano perde para o ambiente uma potência média de 100 watts ou watts na forma de calor. Esse valor fica 30 vezes maior quando o corpo está submerso em água, podendo causar hipotermia. Os sintomas da hipotermia vão desde tremores leves, né, mãos e pés dormentes, cansaço excessivo e lentidão nos movimentos, né? Esses sintomas se iniciam quando a temperatura corporal fica inferior a 35 graus Celsius e pode ser fatal a 21 graus Celsius. Então, os primeiros sintomas, pessoal, já começam aí, né, a, aos 35 graus, né, e fatal aos 21. Então, é importante a gente ler a questão com muito cuidado. Determina o intervalo de tempo que uma pessoa de 75 kg, inicialmente a uma temperatura de 37 graus Celsius, passa a ter os primeiros sintomas de hipotermia quando estiver submersa em água. Considere o calor específico do corpo humano 1,1 cal/g graus Celsius e uma caloria vale 4 joules. Então vamos lá, preste atenção. Vamos para o comando da questão. O que é que a questão quer achar? A questão quer achar, determine, olha o comando da questão, determine o intervalo de tempo. Então vamos lá. Ele me deu uma potência, né? Aí ele disse que o corpo da gente perde para o meio ambiente geralmente quanto? 100 watts. E essa potência ela é 30 vezes maior quando é colocada onde? Na água. Então isso aqui vai me dar uma potência de 3.000 watts. Então, que é o caso dessa questão. Essa pessoa vai ser colocada onde? Vai ser colocada na água. Então, vamos lá. Eu tenho uma potência, né? E quem está estudando aí sabe que toda vez que a gente tem potência, né, dentro de calorimetria, dentro de termologia, tem uma formulazinha, né, que a gente pode aplicar nela para achar quem? Tempo. Potência é a energia, no caso aqui, energia térmica, que é o calor, sobre o tempo. Então, isso é uma fórmula que a gente vê na física 1, na física 2 e na física 3. Na física 1, potência é trabalho sobre o tempo, né? Trabalho é energia, mede a energia da força. Na física 2, potência é a energia sobre o tempo. Que tipo de energia? Energia térmica. Na parte de elétrica, a energia elétrica sobre o tempo, né? A questão anterior que a gente fez tratava disso aqui. Então, vê, a gente já tem a potência aqui, que é de quanto? Potência é de 3.000 watts. E a gente sabe que o watt, a gente não pode esquecer disso, ó, é joule por segundo. Beleza? Então, isso aqui é joule, ou joule, tanto faz aí, por segundo. Então, para a gente achar esse tempo, a gente precisa achar o quê? A energia calórica, ou seja, o calor, né? Então, a gente sabe que existe, né, o calor sensível, né, a fórmula fundamental da calorimetria. Existe o calor latente, né, quando o corpo ele muda de estado. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o calor sensível. Por quê? Porque ele pergunta aqui qual é o tempo que a pessoa, né, passa a ter os primeiros sintomas. Então, vamos lá. Se aqui essa pessoa está com a temperatura inicial de 37, qual é a temperatura que ela começa a ter os primeiros sintomas? 35. Beleza? Então,
a gente está vendo aqui que não se trata de uma, né, de uma mudança de estado físico, mas sim uma mudança de temperatura. E quando é mudança de temperatura, a gente trabalha com a formulazinha da calorimetria, né, que é a massa, calor específico e variação, né, de temperatura. Então, massa, calor específico, isso aqui é tudo vezes, ó, vezes a variação de temperatura, né, temperatura final menos inicial. Então, aqui, a massa dessa pessoa é quanto? 75. Eu tenho que me ligar que essa massa está em quê? Em quilograma, meu. Então, tenho que transformar para grama. Então, só é acrescentar 3 zeros. Por que tu está transformando isso aí para grama? Porque o meu calor específico, ele está em quê? Cal grama. Então, calor específico, 1,1. Né? E aqui a variação da temperatura. Quem é a temperatura aí? Né? Então, a temperatura inicial é 37 menos 35, que é a final. Então, final, né? Eita, coloquei errado aqui. Então, a temperatura final que a pessoa vai chegar é quanto? É 35. E a inicial é que é 37. Desculpa aí a variação. Então, esse calor aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 75.000 vezes 1,1, é o calor específico, vezes menos 2. Então, esse calorzinho aqui vai ser de quanto? Vamos multiplicar aqui. 75.000 vezes 1,1 vezes 2. Né? Então, 165.000 aqui. Ó. 165 negativo, né? Na verdade, esse menos aqui está indicando, né, que está sendo perdido o calor. O corpo da pessoa, né, está perdendo calor. Então, aqui a gente tem esse valorzinho aqui. Então, vamos lá. Mas isso aqui está em quê? Isso aqui está em calorias. Vê quanto detalhe. Aqui está em calorias. Para jogar nessa fórmula aqui, já que minha potência está em watts, né? O watts vale joule por segundo. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para joule. Por isso que ele me deu essa informação aqui. A gente sabe que uma caloria corresponde a 4 joule. Logo, 165.000 vai valer quanto? Então, multiplicando esse valor aí por 4, a gente vai ter, né, meus pelos extremos. Ó. 1 vezes x dá x e 165.000 vezes 4 vai dar 660.000. Tá lá. O quê? Estava em caloria, a gente transformou para joule. Por que eu tive que transformar para joule? Porque joule é joule por segundo. Beleza? Não esquece disso. Minha potência está em watts. Então, aqui colocando aqui o valorzinho que a gente achou. E aqui a gente vai fazer um meio pelos extremos. Então, isso aqui vai ficar 3.000 ΔT para 660.000. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Só é dividir isso aqui, ó. Carazinho aqui. Está multiplicando, passa dividindo. Corta aqui esses 3 zeros com esse. E agora ficou fácil aqui, ó. Né? 660 dividido por 3. Isso aqui vai dar o valor de quanto? 220. O quê? 220 o quê? Aí tu não esquece que o watt significa o quê? Joule por segundo. Então, isso aqui vai dar segundo. Né? Então, a gente sabe que 220 segundos, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 mais 60 mais 60 dá 180. É isso? Então, 180 para chegar em 220, falta quanto? Falta 40. Então, isso aqui, na verdade, pode ser quem? Pode ser 3 minutos. 3 minutos é 180, né? E 40 segundos. Então, aqui a gente marcaria, né? A letra C. Beleza? É uma questão bem interessante e uma questão recorrente, né? As provas da AOCP, da parte de calorimetria. Sempre cai, beleza? Então é importante revisar esse assuntozinho aí. Até a próxima.